se apareceu notificação no Insta. Apareceu lá, Carol tá na pista já. Então para de ligar essa mesmo, vamos começar. Você também tá no profundo. Você não começou nada ainda? Boa noite. A Carol já tá lá, como que não começar? Graça e paz. Quem for entrando, avisa aí se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, por favor. Carol já entrou. Tá funcionando normal. Nós estávamos tentando transmitir pelo Facebook, mas não deu certo. Então vamos transmitir este culto apenas pelo Instagram hoje. Esperar uns minutinhos. E nós temos a presença ilustre do Billy aqui participando da live. Né, Billy? Vai ouvir a palavra, né? Cachorro de crente. A Val entrou. Graça e paz, Val. Saudade. Bom, gente, vamos lá, vamos dar início, né, a nossa live, o nosso culto de hoje, os nossos cultos do lar, né? Eu acho que nunca houve tanto culto no lar como tem agora, né? Isso é um ponto positivo ao meu olhar, né, particularmente sobre esse cenário aí da pandemia. Que muito pelo contrário, né, do que muitas pessoas tá dizendo que fecharam-se as igrejas, mas aos meus olhos eu entendo que abriram mais igrejas, né? Porque cada lar hoje é uma igreja. E eu acho que essa é a ideia, né, do reino, a ideia do evangelho. Então eu penso que isso é o lado bom de tudo que está acontecendo, né? Como nós estávamos falando ontem, né, no estudo que fizemos, é olhar, né, com os olhos e ver o copo mais cheio, né? O copo não menos cheio, e sim mais cheio. E eu agradeço a Deus por esse momento. Confesso que é a primeira vez que faço uma live, então me perdoem. Estou nervosa sim, não curto muito essa questão de se expor nas redes sociais, mas eu acredito que esse é o tempo, né? Isso sim, essa é uma estratégia que Deus tem nos dado para esse momento. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, devemos entender e seguir com o ID, né? Porque o que Jesus ele nos ensinou é que nós deveríamos pregar o evangelho. Ele não disse para estarmos dentro de quatro paredes, não disse que, né, como deveríamos, mas ele disse ide e pregue o evangelho. Então, se dessa forma, se nesse momento essa é a nossa estratégia, então assim será. Amém? Então, eu gostaria de fazer uma oração com vocês.
Aqueles que forem entrando, vão deixando seu joinha aí, né? O famoso joinha para ver se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. A gente vai fazer essa oração, tocar um louvor. Hoje eu achei que o louvor ia ser aqui através da televisão, de um estéreo, mas hoje o tocador tá aqui, o tangedor tá aqui, então vai ser ao vivo mesmo. Vamos tocar um louvor e seguir aí com a palavra, amém? Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Nós queremos sim, Senhor, pedir a tua santa presença, queremos nos despojar de nós mesmos, Senhor, e nós queremos estar, Senhor, conectados neste momento com o teu Espírito Santo. Que a tua palavra nessa noite, Senhor, ela seja como uma semente em terra fértil. Que eu seja apenas como um instrumento, Senhor, em tuas mãos. E que seja a tua palavra, Senhor, a ser declarada nesta noite. Apenas a tua palavra, apenas aquilo que o Senhor tem a dizer, Senhor, a nós, a tua igreja, aos teus filhos, aqueles que estão com ouvidos dispostos a ouvir a tua palavra, Senhor. Senhor, usa-nos conforme a tua vontade, que seja tudo para a tua honra e para a tua glória, que possamos nesta noite engrandecer, né, o seu santo nome, que possamos louvar o teu santo nome, bendizer o teu santo nome, que possamos, Senhor, colocar todas os nossos problemas, as nossas dificuldades de lado, para que neste momento nós possamos nos conectar a ti, ouvir a tua palavra, e que possa ser, sim, o nosso coração como uma terra fértil, Senhor, a germinar a sua semente, a dar fruto, Senhor, a prosseguir em conhecer e colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que temos escutado, tudo aquilo que temos aprendido, Senhor, ao ler a sua palavra, que podemos colocar em prática, Senhor, os estudos que temos feito, Senhor, e que o Senhor possa nos direcionar e nos usar sim, conforme a tua vontade. É isso que te peço e te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, vamos tocar um louvor. Se você puder fechar os seus olhos, deixar este louvor falar em teu coração, já preparar, né, o ambiente para que a palavra venha selar tudo que nós temos falado, né? Tudo aquilo que Deus tem a falar para nós, a nos ensinar, que já prepare aí um ambiente, realmente deixe esse momento para o Senhor, né? Nós tivemos um dia corrido, alguns estão nas suas casas, né? Talvez um pouco mais tranquilo, mas geralmente aquela que é dona do lar tem os seus afazeres, aqueles que têm filhos pequenos tem as suas atividades, mas que nesse momento, né, nós possamos deixar tudo para trás, deixar realmente a nossa atenção para o Senhor, não para mim, mas para o Senhor, porque é Ele quem quer falar conosco e nós queremos agradá-lo, prestando atenção, ouvindo e obedecendo aquilo que Ele tem para nós, amém? Se você tem um pedido de oração, já deixa, né, nos comentários. Vamos frisar em todas as lives sobre o pedido de oração. Tem sido um meio de comunhão, né? Às vezes nós estamos nos nossos lares, não sabemos o que tem se passado, né, na casa de um irmão, dentro dos membros da nossa igreja, ou mesmo fora de outras comunidades, outras congregações. Nós estamos em um só corpo, em um só propósito, né, orando um pelos outros, porque é isso que eu vejo como reino. Essa semana eu fiz um pedido de oração num grupo que nós temos apenas de mulheres da igreja, e eu pedi oração por um garotinho, um filho de uma amiga, né, que trabalhou comigo há algum tempo, e ele é super novinho, e ele teve um coágulo no cérebro. Eu acho que não fez nem 2 anos ainda, e eu acredito que a igreja da mãe dele,
A igreja dos amigos, a nossa igreja se levantou em oração, se levantou em intercessão, e Deus, ele tem escutado o nosso clamor, não por privilégios, mas porque o Senhor, ele realmente ele se inclina para ouvir a oração de um justo, ele se inclina para ouvir o clamor da igreja, e ele tem respondido. Ontem mesmo nós já tivemos boas notícias. A mãe dele falou que ele já saiu do aparelho, ele está respirando sozinho. Hoje mesmo ela disse que já fez uma outra tomografia, é outra boa notícia, o coágulo ele já não aparece mais. Então assim, louvado seja o nome do Senhor, porque nós sabemos que apenas pela graça e pela misericórdia dele. Então, mais motivos ainda nós temos a agradecer. Agradecer pelas boas notícias que às vezes não vêm de nós, mas vêm de outras pessoas. Nos alegrar com a alegria do nosso irmão, chorar com o nosso irmão, mas se alegrar, agradecer a Deus, porque ele tem feito não somente em nosso meio, mas ele tem feito em todos os lugares. Porque ele é Deus, ele é onipotente, onipresente, e eu louvo a Deus por essa bênção que nós recebemos, né? Essa notícia maravilhosa. E agradeço por aquelas que oraram, por aqueles, né? Porque eu acho que também foi colocado no grupo da igreja. Muito obrigada, tá? Então eu gostaria de compartilhar aqui com vocês essa boa notícia da vida do pequeno Alexandre. Amém? E continuem orando. Ele ainda permanece na UTI, mas eu creio que em breve ele vai ter alta, ele vai seguir com a vidinha normal dele, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Participações especiais. Aleluia. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no seu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo o teu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor e deixa eu passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim, pra me dizer que a fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu descer. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar
tua fidelidade não acabou. A tua fidelidade não acabou. Você me leva. Que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris. Pra me dizer, meu filho, pra me dizer que a tua fidelidade não acabou. Que a tua fidelidade não acabou. A tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra Oh, mostrar Pai, que pelo está deserto comigo. Pai. Põe no Oh, meio Senhor, porque da sabemos que o Senhor não tempestade, tem nos pinta um desamparado. arco-íris. Pra me dizer, meu filho, Pra me dizer, você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris. Pra me dizer, meu filho, que a tua fidelidade não acabou. aleluias. Amém, aleluias. Quem não está vivendo uma tempestade, né? O mundo ele está diante de uma tempestade, né? Mas como esse louvor ele relata, o Senhor ele tem nos colocado sim, estamos sim diante dessa tempestade, mas estamos ouvindo muito falar de amor. Eu acho que como muitos têm escutado, né, que depois desse período, quando passar essa tempestade, a igreja viverá um grande avivamento, as pessoas olharão para o amor de Deus com outros olhos. E eu posso dizer, eu, Joyce, eu tenho escutado, eu tenho vivido o amor de Deus dentro da minha casa. O Senhor, Ele tem suprido as nossas necessidades, como fala a palavra, né? Eu acredito que cada um, se pudesse falar aqui, tem algum testemunho para contar, algo que seja pequeno, mas no detalhe, que faz a diferença, que é o amor do Senhor. E a palavra que eu quero trazer hoje é como nós temos olhado, né, para esse cenário. Tudo está girando em torno do Covid-19, do contágio do coronavírus. Quando ligamos a televisão, quando acessamos as nossas redes sociais, quando abrimos o nosso computador, muito se fala sobre isso, mas como tem sido o nosso olhar a respeito? Como nós, cristãos ou não, temos olhado? Tem muito se falado em fé, nós estamos fazendo um estudo sobre a fé. Então, eu, Joyce, como eu tenho olhado, né, este cenário, como estão os meus olhos, eu estou olhando realmente com um olhar de, meu Deus, tá tudo acabado, eu não vejo esperança, eu não vejo uma saída, ou tenho olhado de uma outra forma. Não, isso vai passar e
isso vai me fortalecer. Isso vai fortalecer a igreja, isso vai fortalecer nós como seres humanos. As pessoas, elas têm se unido em propósito de abençoar, em ajudar aqueles que mais necessitam. Então, a igreja, ela tem se unido e não só em prol dos membros da igreja. Esses dias eu conversei com a Patrícia, até mesmo quando estamos falando em ajuntar os alimentos e fazer cestas básicas. Não estamos fazendo pensando só na igreja em que congregamos, né? Eu falei para ela assim, olha, conheço uma família que está necessitando, né, de algumas coisas, mas ela não é da igreja. Então esse é um olhar de reino, né? Não é um olhar da nossa congregação, é olhar para aquele que necessita. Então as pessoas, elas estão se unindo, ela está se unindo para abençoar, para ajudar, e isso é fortalecimento, isso é olhar como um olhar realmente de unidade, de olhar e falar assim, não, hoje se eu tenho 2 pães, nós vamos dividir e nós vamos abençoar, nós vamos repartir com aquele que não tem. Então eu acredito que isso é fortalecimento. Depois que tudo isso passar, nós devemos permanecer com esse olhar. É isso que Jesus nos ensinou. E ser grato por aquilo que estamos passando. Não devemos ser gratos apenas, né, no momento da alegria, no momento das conquistas. Devemos ser gratos pelas dificuldades, porque é aí que somos aprovados pelo Senhor, né? Então eu acredito que Deus tem olhado, né, lá do céu, lá do seu trono, e Ele quer ver como nós vamos agir mediante tudo isso. Vamos nos acovardar? Vamos realmente nos isolar de tudo, sem olhar para aquele que, né, poxa, o meu vizinho às vezes está precisando de alguma coisa, né? É um momento de isolamento social, sim, mas não devemos esquecer, né, de que como corpo de Cristo, como igreja, nós temos a nossa responsabilidade, né, como filhos de Deus, como pequeno Cristo, né, somos co-herdeiros, somos irmãos, somos pequenos Cristos na terra, então nós devemos sim seguir os passos do nosso irmão mais velho. E o que eu quero trazer hoje aqui, quando eu falo como nós estamos olhando, é como nós estamos agindo mediante a tudo isso, né? Nós estamos só absorvendo as informações, estamos vivendo apenas de informações que são das piores, né, possíveis, ou nós estamos vivendo da revelação, daquilo que o Senhor tem nos revelado, porque em momento nenhum a Bíblia falou que nós teríamos sim, né, atribulações, nós passaríamos por provas, mas em momento nenhum Deus falou que não estaríamos com a gente, né, estaria ao nosso lado. Então, assim, essa é a revelação, né? Eu estou vivendo apenas daquilo que as mídias, né, tem passado, apenas das informações, ou eu estou vivendo daquilo que o Senhor tem revelado, né? E dizendo que sim, isso vai passar, né? Isso vai mudar, né? Ou vai mudar a maneira que nós vamos olhar num contexto geral das coisas, como seres humanos, como cristão. Então, eu comecei a pensar, né? Falei, poxa, quando Jesus, ele curou o cego, né? O cego Bartimeu, até estava falando com o David, ele teve primeiro a informação. Qual seria a informação? A informação de que Jesus estava passando por ali. Ele absorveu sim a informação, porque de maneira nenhuma eu estou falando para você que você não deve se informar. Devemos sim nos informar, até mesmo porque através das informações nós tomamos algumas ações, decisões e assim por diante. Mas como nós estamos lidando com essa informação? Então, quando eu falo do cego que eu peguei como exemplo, o que aconteceu? Ele teve a informação de que Jesus estava passando por ali, mas ele agiu pela revelação, porque ele sabia que Jesus poderia curá-lo. E ele ali mesmo incomodando, né, porque a palavra fala que alguns ali ao redor, quando ele estava gritando, né, filho de Davi, tem compaixão de mim, algumas das pessoas pediam para ele se calar,
né? Oh, fique quieto, né? Você está incomodando. Mas ele se apegou ali na revelação. Não ligou para as informações negativas, né? Ali que pediram para que ele ficasse quieto. E ele, pelo contrário, ele foi adiante, ele falou mais alto, ele gritou, ele acreditou naquilo que o Senhor teria ali para entregar. E naquele momento houve um milagre onde Jesus foi e curou, né, o cego. Muitos sabem dessa passagem. Um outro exemplo também que eu peguei foi até mesmo quando Jesus anda sobre as águas ali no barco, né? Quando ele aparece para Pedro, né? Jesus, ele aparece ali, os discípulos, eles tiveram sim, né, a informação. Houve-se a tempestade a gente pode colocar ali que seria uma informação negativa, mas Jesus, ele veio sobre as águas e ele, naquele momento, ele é a revelação e ele chama Pedro e Pedro, ele vai e desce as águas, né? Ele vai de encontro a Jesus. Ele poderia ter pensado sim, poxa, eu vou afundar, como ele pensou, ele chegou, né, a afundar, mas a revelação ali estava ao lado dele. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos sim, mediante a tempestade, nós podemos sim, né, como Pedro, chegar ali, pisar nas águas e afundar num determinado desespero, mas eu convido a você a acreditar na revelação, né? Estou aqui para te encorajar a acreditar em tudo aquilo que Deus tem revelado a nós através da sua palavra. E ele diz que ele guarda os seus, que ele supre as nossas necessidades. Na Bíblia existe promessa sobre as nossas vidas e eu digo para você que nada irá te acontecer sem que as promessas do Senhor ela se cumpram, né? Eu posso dizer que tudo que tem se passado, né? O Jesus, ele tem algo a cumprir, ele tem algo a nos ensinar, Deus tem algo a nos ensinar com tudo isso. Então, eu digo que nós devemos, nesse momento, viver da revelação, viver pela fé, né? Acreditar, né, naquilo que Deus tem prometido. Jesus, quando Deus dá a ordem, né? Quando Moisés vai lá na ocasião das pragas e ele passa o sangue daquele animal ali simbolizando a praga, ela não chegou naquelas casas, eles não foram atingidos. Aquela foi a revelação vinda do céu, vinda de Deus, para que, né, Moisés fizesse aquilo na terra e realmente as pessoas, elas não sofreram com aquelas pragas. As pessoas que sofreram com as pragas eram aquelas que não estavam debaixo da revelação do Senhor. Então é isso que eu tenho para passar. Eu quero trazer uma palavra breve, não quero me estender. Então o que eu quero dizer é que você deve se apegar àquilo que o Senhor tem revelado, né? Muitas pessoas falam, poxa, mas eu sou cristão, não posso, estou isento, não vou pegar o corona, que é disso que nós temos falado ultimamente. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que caso, né, você esteja na tempestade, como eu citei a passagem que Jesus anda sobre as águas, Jesus está ali. Ele é poderoso para que, se você realmente, né, tenha sido contaminado, né, ele pode curar. Ele está ao nosso lado. Ele é poderoso para curar, para libertar, né, para curar as nossas feridas, seja ela física ou a alma. E eu creio nisso. Não estou falando aqui de superpoderes. Nossa, nós somos cristãos, estamos isentos. Não estou falando disso. Eu estou falando de acreditar, de viver pela fé. E eu gostaria de ler com vocês a palavra que está em Efésios, no capítulo 1. Eu vou ler do 1 ao 14. Então, nessa passagem que está em Efésios, a partir do capítulo 1, versículo 1, é a carta, né, de Paulo, que Paulo escreveu aos Efésios, né? E diz o seguinte:
Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Nós sabemos que Paulo, ele não foi, né, ele não estava junto com os 12, ele não foi separado, ele mesmo declara que ele foi Paulo, né, ele aparece aqui segundo a vontade de Deus, como ele mesmo declara. Escreva esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, ao povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Foi o que eu falei, né? Nós somos filhos, né? Nós somos co-herdeiros com Cristo. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus! E seguindo aqui no 8, o 8 ainda, né? Que ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Este plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio, né? Quando nós falamos, tudo está debaixo do poder de Deus, tudo é no tempo de Deus, né? Vamos lá. Bom, portanto... Não, perdão, 11, né? Parei no 11? Não, já é o 12, né? Desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês. Ele está se referindo à cidade, né? Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo. O Espírito Santo. Quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará a liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Essa primeira parte aqui do capítulo 1, ele está dando uma saudação, né, ao povo e agradecimentos, né? E ele deixa claro aqui que somos filhos e por estarmos unidos, né, nós de certa forma alcançamos, né, aquilo que Deus já tinha prometido para nós desde o início, né? Diz aqui. E mais para frente, ali no capítulo 2, do 1, eu quero ler a partir do 1, ele diz assim, eu tô lendo a revisão, a Bíblia atualizada, tá? Na linguagem de hoje. Pode ser que esteja um pouquinho diferente da que vocês estão lendo aí. Mas no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim:
Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecado, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mal deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais, que agora controlam os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos, com os outros nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Então, aqui ele deixa claro porque somos salvos, né? Às vezes nós achamos que o pecado, ele realmente nos afasta de Deus, né? Mas aqui ele deixa claro que é pela graça. Então, aquele que comete pecado, sim, somos pecadores. Aquele que fala que não peca, já tá mentindo, automaticamente já tá cometendo um pecado, né? Ele deixa claro aqui que é pela graça, né? E muitas das vezes nós recusamos o pecado de Deus, por isso perecemos. Nós achamos que somos, né, Deus não pode nos perdoar, que nós somos merecedores, né, do amor de Deus, do perdão de Deus, e por isso perecemos. E ele deixa claro aqui que é pela graça. Então, por mais que pecamos, se nos arrependemos e deixamos de praticar, conseguimos, alcançamos o perdão do Senhor, né? E no 6 ele diz, continua, aqui ele diz o seguinte: por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com ele para reinarmos com ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Amém? Era o que eu estava falando, pela fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Então, quando ele fala aqui, né, é um presente de Deus a nós. Quando eu comecei falando, né, do nosso olhar, é aqui que eu queria chegar. A nossa fé, né, que é o que nós temos falado em todo o tempo. Pois pela graça de Deus são salvos por meio da fé. É essa mensagem que eu quero deixar, que possamos olhar o copo, né, aí meio cheio, que possamos sair daí fortalecidos, não achar que esse momento, né, que tudo que está acontecendo não vai passar, que vai trazer desgraça, né, olhar como eu falei, através da revelação, crer naquilo que o Senhor tem revelado a nós, que ele não nos desamparou. Aqui fala que desde a criação, era antes mesmo, né, de estarmos no ventre das nossas mães, ele já tinha um plano para nós, né, e ele quer que agimos como? Pela fé, acreditar, agir pela fé, agir como o cego que eu citei aqui, né, que gritou e chamou a atenção de Jesus, nos isolar, né, e olhar para trás, que se dermos um passo para trás, seja apenas para um impulso para seguirmos adiante, olhar realmente
pensar no dia de hoje. Eu até escrevi aqui uma anotação. Como somos vencedores, se chegarmos ao anoitecer, podemos deitar na nossa cama e falar: Senhor, se até aqui o Senhor me guardou, obrigada, né? Porque nós temos vivido tempos difíceis, dias difíceis, né? Então, aquele que ainda está saindo para o seu trabalho, nós temos falado muito do pessoal, né, que está na área da saúde, sejam os médicos, enfermeiros, qualquer um que trabalha no hospital, na área administrativa, seja o que for, na área da limpeza, né? Eles estão ali na linha de frente. Nós temos orado por essas pessoas e essas pessoas estão sendo guardadas, sim, né, por Deus. Nós cremos nisso, porque jamais, né, esse pessoal, eles têm cuidado de nós e o Senhor tem cuidado deles. E nós sabemos, né, tivemos notícias de que conhecidos, amigos, alguns parentes, algumas pessoas se contagiaram, né, com esse vírus, mas algumas já foram curadas, algumas estão em processo, e Deus tem cuidado. E é pela fé, é somente pela fé. Jamais passaríamos por esse momento, né, sem fé. As nossas atitudes, elas demonstram, como eu falei ontem no nosso estudo, as nossas atitudes demonstram, vamos dizer, o nível da nossa fé, se estamos ou não acreditando, né, na revelação do Senhor para nós. Se estamos acreditando, se estamos vivendo pelas informações ou se estamos vivendo pela revelação sobre aquilo que Deus tem revelado. Eles têm, eu imagino, né, que Deus, ele olha e ou ele faz assim: ai, que bênção, os meus filhos estão ali, né, agindo pela fé, estão pelejando, estão seguindo, estão demonstrando que acreditam em mim. Ou se não, né, eu imagino o Senhor fazendo assim, baixando, balançando a cabeça e dizendo: oh, minha filha, eu digo isso por mim. Falou: oh, mocinha de pouca fé, oh, minha querida, minha filha. Então, eu penso muito em como eu quero que a percepção que Deus tem de mim, né? Nós estamos muito preocupados com o dia de amanhã, né? O que vamos viver amanhã, o que vai ser do dia de amanhã, né? Estamos preocupados sempre com os nossos problemas, com as nossas, com o nosso futuro. E como eu falei, se hoje estamos aqui, estamos assistindo essa live, estou transmitindo essa live, eu sou mais do que vencedora. Você é mais do que vencedor. Que num tempo tão difícil, num dia tão difícil, nós estamos aqui. E apenas para agradecer. E nos preocupar realmente com o olhar que Deus tem, né, por nós. E não com aquilo que vão achar de nós. Quando nós falamos de semente, né, quando ela é plantada, né, numa terra fértil, ela dá fruto, né? E como nós temos agido, as nossas ações, elas também geram frutos, né? E eles podem ser bons ou ruins, né? Então, olhar e pensar, falar: Senhor, eu quero que o Senhor faça assim sobre as minhas atitudes. Não que balance a cabeça: oh, meu Deus, minha filha, novamente. Como eu falei, é um olhar, como nós queremos olhar a situação. Que nessa noite você possa decidir olhar com fé, acreditar em Deus, acreditar que mesmo diante de toda essa situação, Ele está ali ao nosso lado. Ele está ali na tempestade, Ele está ali no barco, Ele está andando sobre as águas, Ele está revelando, Ele está cuidando de tudo. E que nós possamos acreditar nisso, né? Não apenas de falar. Nós falamos que a palavra, ela vem primeiro para nós. E eu quero realmente que as minhas atitudes condizam com aquilo que nós temos pregado, temos aprendido. E é aí que nós vemos os frutos, pelas ações, né? Pelas ações. Nós sabemos que a graça nos alcançou, mas nós estamos preocupados em agradar, em obedecer ou em desobedecer, ou deixar de acreditar
né, naquilo que Deus nos prometeu, naquilo que Ele tem revelado a nós, e desagradar, entristecer o coração de Deus. Como quando não temos fé, quando não acreditamos, nós entristecemos, nós desagradamos ao Senhor. E essa tem sido a minha preocupação. Eu tenho agradado ou desagradado o meu Senhor? Aquele que tem cuidado de nós, né? Aquele que tem suprido as nossas necessidades. Porque eu acredito que em meio a essa loucura, boas notícias têm chegado, né? Hoje, para quem não sabe, eu trabalho na área de recursos humanos, de departamento pessoal, e eu estava trabalhando uma vaga e eu filtrei alguns currículos, e antes de entrar em contato com essas pessoas, eu fiz uma reflexão, fiz uma pequena oração assim, mentalizei e falei: Senhor, que as minhas ligações sejam direcionadas, que ao filtrar esse currículo, eu seja direcionada por Ti, porque assim, eu quero eu quero levar boas notícias, né? Eu quero, quando nós pregamos a palavra, nós não podemos ser como treinadores, né, como coach, né? Nós devemos pregar a verdade, nós devemos pregar o verdadeiro evangelho. Não estamos aqui, né, com palavras motivacionais, nós estamos trazendo a palavra revelada do Senhor, que é isso que vai nos fortalecer. E nesta manhã eu falei: Senhor, em meio a essa loucura, eu vou trazer uma boa notícia, eu vou dar, né, uma boa notícia. Falou assim: nossa, olha, todo mundo tá achando que não tem emprego, né, que muitas pessoas estão perdendo seus empregos. Eu falei: Senhor, eu quero ir ao contrário, eu quero levar boas notícias. Então, que o Senhor me direcione ao filtrar esses currículos, e aquela pessoa lá que está desacreditada, que talvez esteja desempregada já há algum tempo, que o Senhor alcance através da minha vida, e que eu possa levar uma boa notícia, a esperança, né? Para que ela possa acreditar que em meio a tudo isso, né? O Senhor, Ele está mudando este cenário. Ele está movendo o sobrenatural, e o sobrenatural é só através do Senhor. Quando tudo, né, está dizendo ao contrário, nós vamos totalmente no sentido, né, na famosa contramão, né, acreditando. Enquanto todo mundo está falando assim: nossa, está, né, tudo desmoronando. Não está desmoronando. É o Senhor trabalhando. É o Senhor trabalhando na nossa nação. É o Senhor trabalhando na igreja. É o Senhor trabalhando em todos os sentidos. Não somente, né, no geral. O Senhor, Ele está trabalhando no geral. Né? Esse vírus, ele é conhecido mundialmente, né? Não é só no Brasil. Então, acredito que após tudo isso que passar, grandes coisas nós vamos contar, grandes testemunhos. Eu creio nesta palavra, eu creio naquilo que o Senhor tem revelado a nós. Ele é o Cordeiro, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Então não tem nada, né? Não tem outro lugar, não tem outra saída para nós, né? A não ser acreditar. Acreditar que Ele está suprindo, que Ele vai continuar suprindo, que Ele não nos abandonou, que Ele não nos desamparou. Então, assim, era essa palavra que eu queria deixar. Que você acredite, né, que apenas o que pode, né, te afastar, né, se você, do amor de Deus, te afastar dos seus pecados, esse é o momento de você olhar e falar assim: peraí, é isso? É esse o problema? Se arrependa, deixe de praticar, alcance sempre a misericórdia do Senhor. Ele está ali sempre com as mãos estendidas sobre as nossas vidas, Ele está pronto a nos perdoar. Quando nós falamos de pecado, nós sabemos que toda ação tem uma consequência, todo ato, né? Ele tem uma consequência, não somos isentos, né? Nenhuma consequência dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos atos. Mas o Senhor ali, como Deus justo, né? Ele olha para nós. Aqueles que se arrependem e deixam de praticar, nós alcançamos o perdão do Senhor. E ali nós seguimos,
Em nome de Jesus, eu quero abençoar, né, a vida de cada um, daqueles que entraram, daqueles que não entraram, abençoar todos que têm se unido em oração, né, e entendido o reino de Deus. Juntos realmente somos mais fortes. Isso não é jargão, isso é uma verdade, não tem como, né? Nesse momento nós deixarmos de falar isso, porque nós devemos sim nos manter unidos em oração, unidos em intercessão. Atualmente nós estamos em relógio de oração, por isso eu falo novamente, coloque os seus pedidos, seja qual for. Se você quer um pedido para uma pessoa que nós não conhecemos, não tem problema. A ideia é exatamente essa, né? Estarmos como um corpo ajustado, né? E orando um pelos outros. Amém? O meu convidado especial aqui quer falar alguma coisa, meu querido? Não. Eu acho que é isso, gente. Fiquem com Deus. Ele queria muito aparecer nessa live. Fiquem com Deus. Obrigado pela atenção. Me perdoem pelo nervosismo. Mas a ideia era passar realmente essa palavra de fé, de encorajamento, né? Que nós venhamos sim viver pela revelação de Deus, não pelas informações, né, que temos tido. Se você se informe sim, mas veja como você vai lidar com as informações, né? Lide da melhor maneira possível, né? Porque em tempos difíceis nós devemos aprender a tirar o famoso proveito, né? De tudo. Amém? Tudo bem, meu querido? Vamos orar para terminar. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento. Eu te agradeço pela sua palavra. Eu te agradeço porque o Senhor tem falado a nós, tem se revelado a nós. Nós podemos sentir a sua presença. Que o Senhor traga sobre nós uma noite de descanso, um final de semana, um restante de semana abençoado. Nós queremos te agradecer porque até aqui, Senhor, o Senhor nos ajudou, o Senhor nos sustentou e nós sabemos que assim será nos dias seguintes, assim será até que o Senhor consuma aquilo que o Senhor tem para todos nós. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor, nesta noite, que o Senhor venha sim passar com o seu óleo sobre todas as casas, Pai. Nos livrando de todo mal, nos livrando de toda doença, todo vírus, trazendo sobre nós uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite onde o Teu Espírito Santo guardará as nossas vidas, Senhor. Que os Seus anjos estejam acampados sobre os nossos lares, Senhor, com espadas de fogo, Senhor. Sim, Senhor, batalhando por nós, que a Tua palavra fala, que o Senhor dá ordem aos Seus anjos em nosso favor. Então eu te peço nessa noite, Senhor, dá ordem aos Seus anjos, Pai. E que em toda casa, Pai, que em toda casa tenha anjos com espadas de fogo, Senhor, guardando as nossas vidas, guardando, Senhor, os nossos sonhos. Que o Senhor venha se revelar a nós, Senhor, através dos sonhos, através da Sua palavra. Em nome de Jesus, Pai amado, que nós possamos colocar a nossa fé em prática, Senhor. Que as nossas atitudes venham demonstrar que cremos em Ti, que a nossa fé está firmada em Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai amado, que os pedidos colocados, Senhor, de oração, que o Senhor já venha tomar em Tuas mãos, Pai, e entrar com providência, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor venha colocar no lugar tudo aquilo que seja necessário, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço e te louvo, que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória, que o Seu nome seja glorificado em todo tempo, Senhor, que venhamos aprender a glorificar o Teu santo nome, assim como o Senhor Jesus fazia em todo milagre, em tudo aquilo, em tudo que fazia, Ele dava graças, ao repartir o pão, Ele deu graças, ao fazer os milagres, Ele deu graças, que assim possamos
ser, Senhor, como nosso irmão Jesus, que possamos dar graça em meio às dificuldades, em meio às lutas, mas em meio às vitórias, Senhor, em meio às conquistas, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada. Amém? Deus abençoe.